Internacional. Boa noite. Vamos agora para o último painel deste segundo dia do 17º Fórum Internacional de Administração. Neste painel, vamos ter como temática Ética e o Mundo Corporativo. É importante, antes de começar, perguntar se está todo mundo com o coração em dia, se as lágrimas já estão secas também. E para iniciar esse momento, vamos chamar aqui ao palco o presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão, o senhor Jailson Mendonça, que vai ser o anfitrião deste momento, dessa palestra. E convidamos também para subir ao palco o conselheiro federal suplente pelo Rio Grande do Sul, o senhor Rogério Bon. Neste momento, vamos receber de forma virtual a vice-reitora de Ciência e Relacionamento Internacional na Academia Kazakh de Trabalho e Relações Sociais, a senhora Gaine Mukhanova. E de forma virtual, receberemos também, diretamente da Nigéria, o acadêmico, banqueiro, gerente, pesquisador e líder comunitário, senhor Patrick Ossa. Com a palavra, o mediador Jailson Mendonça. Boa noite. Prazer enorme estarmos aqui nesse momento, celebrando a continuidade desse evento maravilhoso. E antes de iniciar os trabalhos, eu quero parabenizar e saudar mais uma vez a comissão organizadora, na pessoa do amigo Gilmar, diretor do CFA, e o amigo Fábio Lúcio, também presidente do CRA Pará. E saudar também todos, e parabenizar por esse momento maravilhoso de fé que tivemos aqui agora. Que momento lindo, gente? Que energia maravilhosa. Parabéns ao povo do Pará por essa energia maravilhosa, por essa manifestação de fé. A gente precisa muito celebrar e cultivar a fé, sobretudo pelo que nós passamos recentemente. Nós falamos em ética, esse evento trata de ética, e é importante a gente entender que vivemos num país laico. Isso significa que a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as manifestações de fé, e a fé ela é importante por engrandecimento espiritual e pessoal de todos nós. Bem, o painel que vamos tratar aqui agora, Ética e o Mundo Corporativo, ele tem como proposta debater as várias nuances, os vários aspectos sociais que permeiam a vida do colaborador, do trabalhador, os impactos da atividade econômica nas comunidades, a responsabilidade com os nossos clientes e stakeholders, além da saúde e segurança do trabalhador. E aí também passando pelas questões de concorrência saudável e respeitosa. Como já foi dito, nós vamos ter nesse painel 3 pessoas, cada uma delas terão aproximadamente 30 minutos para fazer suas exposições. A primeira a fazer sua exposição será o amigo que está do meu lado, Rogério Bon, que é administrador e presidente da Tempus Consultoria e Negócios, no Rio Grande do Sul, especialista em informática, em educação e em neuropsicologia, é mestre em administração, coordenador administrativo da Rede Internacional de Administração, é conselheiro pelo Conselho Federal de Administração, representando o Estado do Rio Grande do Sul, é membro da Organização Internacional de Empreendedores do Peru, tem formação em Master e Advanced Coaching, tem formação também em conselheiro de administração de cooperativas de crédito e é mentor internacional do Global Mentor Program do governo do Canadá. Depois teremos, de forma virtual, 2 convidados. A primeira delas, a doutora Gaine Mukhanova, que é vice-reitora da Academia do Trabalho e Relações Sociais do Cazaquistão, e é especialista em Centro de Comercialização e Tecnologia, também especialista em Agência Nacional de Acreditação e Classificação Pericial,
especialista em agência independente de garantia da qualidade da educação, especialista em programas educacionais da agência alemã de acreditação, dentre várias outras qualificações que ela tem. Seguindo, teremos o Dr. Patrick Oviaçui, né, que é administrador público, mestre e doutor da Nigéria e Inglaterra. Ele é acadêmico, experiente, banqueiro, gerente credenciado, pesquisador e líder comunitário. É autor de mais de 109 publicações, entre livros, artigos de revistas científicas, e tem sido membro de vários painéis de acreditação mundo afora. É consultor da Comissão Nacional de Universidades e avaliador externo internacional de universidades da Nigéria e da Índia. Para darmos início ao nosso painel, eu passo a palavra ao administrador Rogério Bon. Rogério, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Good evening, Professor Patrick. Good morning, Professor Gaini. Desde o primeiro momento, do primeiro suspiro das nossas vidas, aquilo que verdadeiramente nos diferencia de qualquer outro ser neste planeta é a capacidade de emocionar e a capacidade de nos emocionarmos. Nós tivemos agora uma prova do que é capaz a energia positiva que se gerou nesse espaço. A gente teve uma prova viva de um grupo que durante alguns minutos esteve absolutamente conectado numa energia de construção, numa energia de paz, numa energia que só trazia uma sensação de bem. Tomara que essa energia que todos nós vivenciamos ao longo desses minutos permaneça e que ajude a gente a, depois que acabar esse FIA amanhã de noite, nós possamos chegar de volta nas nossas empresas, nas nossas comunidades e transformar positivamente aquele ambiente onde nós estamos. Transformar positivamente a vida dos nossos colaboradores, a vida dos nossos clientes, a vida da nossa família. Porque para que existe o FIA? Para a gente ouvir pessoas falando sobre temas que são importantes, mas para quê? Se não fizer sentido para nós, na nossa realidade, no nosso dia a dia, se nós não sairmos daqui amanhã dispostos verdadeiramente a transformar alguma coisa, a mudar alguma coisa que nós temos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa vida, nada disso fez sentido. Só vai fazer sentido tudo aquilo que a gente está discutindo aqui desde ontem até amanhã, se de verdade nós formos capazes de impactar, de transformar, de levar tudo isso para dentro dos nossos negócios. De nós que somos pessoas que emocionamos e que nos emocionamos para outras pessoas. Porque a administração é feita de pessoas para pessoas. Não é de máquina para máquina, não é de prédio para prédio, não é de evento para evento. Nós somos pessoas, somos administradores, profissionais de administração e temos essa responsabilidade de transformar o mundo, certamente, num lugar um pouquinho melhor. As incertezas que cada um de nós vive nesse ambiente complexo, nesse ambiente de disputas políticas, disputas eleitorais, onde a gente lutou para sobreviver durante mais de 2 anos, é claro que ele deixou tudo isso mais complicado, mais difícil. Então, talvez nunca, desde o início do século XX, o papel dos profissionais de administração tenha sido tão importante como é agora. Não apenas para fazer a gestão financeira, não apenas para fazer a gestão de produção, não apenas para fazer marketing, mas para fazer gestão de gente. E para fazer gestão de gente, nós sabemos que tudo se transforma muito rapidamente. Nós estamos no 2º dia do FIA. O FIA começou ontem à noite com a palestra do Karnal, brilhante, maravilhosa. Eu tenho certeza que nós mudamos de ontem para hoje.
Talvez tenhamos revisto algumas coisas que são muito claras para nós, mas que estavam lá guardadas em algum lugar, que a gente não olhava para elas há bastante tempo. Talvez a gente tenha ouvido de um jeito diferente algo que a gente costuma fazer. Talvez a gente tenha percebido que alguma prática daquelas que nós fazemos no nosso dia a dia precise se transformar. O grande tema que nós estamos falando aqui é exatamente a aplicação da administração da melhor forma possível. E da melhor forma possível não é gerando mais lucro. É gerando resultado. Resultado esse que se explica de várias formas, inclusive através do lucro. A gente vê cada vez mais pessoas angustiadas, pessoas com ansiedade. Se diz que 33% da população do mundo sofre de ansiedade. Eu acho que é mais do que isso, porque a gente está sempre ansioso atrás dos nossos celulares, atrás dos nossos clientes, atrás das nossas contas, atrás daquilo que talvez a gente nunca consiga alcançar, ou se alcançar, talvez não possa nem usufruir, porque consumimos toda a nossa vida para conseguir aquilo que talvez a gente nem precisasse. Então vamos pensar juntos, afinal de contas, o que existe de mais importante dentro das organizações? Vocês podem dizer que isso é pouco conectado com a realidade, mas não é. As pessoas que estão dentro da nossa organização, elas que serão capazes de trazer o resultado para todos nós, para as nossas empresas, para os nossos negócios. E elas não precisam ficar assim dentro das nossas organizações. E o que gera, muitas vezes, esse tipo de situação? O que não podemos fazer para que as pessoas fiquem assim, mais dispostas, mais preparadas, mais animadas para fazer as coisas? Em todo esse nosso Brasil, a começar aqui pelo Pará, um estado que eu já tive a oportunidade de ter visitado em algumas oportunidades, em algumas vezes, mas nunca tinha vivenciado a chegada da Nossa Senhora do Nazaré. Nunca tinha vivenciado esse momento tão intenso, tão bonito, tão incrível da cultura do Pará, que eu aprendi, a partir de agora, a reverenciar e parabenizar a vocês que são aqui do Pará por essa energia tão magnífica que vocês são capazes de gerar através da fé, através da união, através da construção de algo positivo. Parabéns para vocês, paraenses, nesse momento. A gente fala, muitas vezes, de que estamos num novo momento de construção de um novo cenário para os negócios. Ora, eu quero relembrar algumas coisas que aconteceram e que acontecem dentro desse mundo e que estão conectados justamente com algumas ideias que a ONU e que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, trazem. Todos conhecem os ODS, eles já apareceram nessas telas aqui desde ontem em inúmeras oportunidades e certamente vão aparecer em muitas outras vezes. Agora, o que são isso a não ser símbolos, letras e números, se isso não for de verdade traduzido em algo para a prática? Depois das ODS, veio outras letrinhas, ESG, uma evolução, onde a gente fala da responsabilidade ambiental, onde a gente fala da responsabilidade social e onde a gente fala de governança. Não é possível se dissociar essas três coisas. Eu não tenho como fazer responsabilidade social sem pensar em governança. E por isso nós estamos falando aqui de ética empresarial. Tudo isso é conectado. Agora, muito antes de se falar em ESG, em 2011, o sistema CFA-CRAs realizou um congresso dentro da sede da OIT em Genebra, na Suíça. Aí está. 2011 se discutiu exatamente estes temas, quando ainda não se falava sequer em ODS, se falava em Objetivos do Milênio. E lá estava o FIA de 2011, dentro da sede mundial da OIT. Sim, o sistema CFA-CRAs foi pioneiro. Dentro do Brasil, nenhuma outra profissão regulamentada pensou em discutir esse tema antes da administração. Mais do que isso, e aqui eu quero homenagear vários colegas que estão nessa foto.
Em 2014, dentro da sede da ONU, em Brasília, foi realizado um curso chamado, na época, Multiplicadores do Trabalho Decente. O que seria trabalho decente? Não precisamos ficar discutindo o que é, mas é a aplicação das ODS, é a aplicação da ESG. Tem vários colegas que estão aqui nessa foto e que estão aqui nesse plenário, e que foram pessoas que introduziram essa discussão de verdade dentro do sistema CFA-CRAs. Hoje, o FIA tem este tema, não porque apenas em 2014 ou em 2011 se fez isso, mas sem dúvida essa semente germinou. Passou-se a perceber que a administração é mais do que um balanço positivo. Passou-se a perceber que a administração é mais do que saber fazer um bom planejamento estratégico. Passou-se a perceber que a administração é gerar verdadeiro resultado e que enquanto não houver tolerância, disciplina, respeito dentro de uma empresa e respeito para com as pessoas para o lado de fora da empresa, nós não temos um bom resultado. Não importa quantos milhões, bilhões ou trilhões de dólares tenha a valuation da nossa empresa. Ela não é uma boa empresa se ela não se preocupar com esse tripé. Então, nós precisamos fazer uma autocrítica, olhar para dentro de nós mesmos, conhecer a nós mesmos, nós que somos administradores, discutir entre nós o que nós queremos, afinal de contas, dentro dos nossos negócios. Será que é o lucro a qualquer preço? Será que é, primeiro, gerar resultado para os acionistas, independente do clima que eu tenho dentro da minha organização? Fazendo com que não exista regras claras de conduta, que a gente possa fazer o que quiser para obter o resultado? Será que a gente não precisa, cada vez, desenvolver mais essa habilidade de ouvir? Ouvir quem? Ora, todos, a começar pelos nossos colegas de trabalho, nós mesmos, o cliente, a comunidade. Porque se eu não fizer isso, como eu vou saber quais são os verdadeiros anseios daquelas pessoas, muitas vezes para quem eu estou desenvolvendo aquele trabalho? Se eu não tiver essa condição de ouvir. A minha visão de mundo, e nós estamos aqui neste fórum, que teve ontem 1.500 pessoas nessa sala, e que agora deve ter umas 600 pessoas, nós temos 600 visões de mundo aqui. A visão de mundo de cada um de vocês é diferente da minha. Nossas visões de mundo são únicas. Muitas vezes criam-se discussões intermináveis por situações parecidas, simplesmente por se ver uma mesma coisa de ângulos diferentes. Ora, se eu conseguir traduzir em palavras, se eu conseguir traduzir em regras aquilo que deve ser feito de uma forma adequada, de uma forma que venha em benefício das pessoas, em primeiro lugar, a chance da gente diminuir os conflitos, diminuir os problemas nas nossas organizações aumenta de uma forma muito significativa. Quando a gente tem multiculturalidade dentro da nossa organização, isso é fundamental para quem trabalha com inovação, para quem trabalha com desenvolvimento de novas soluções, para quem tem multidisciplinaridade. Nós somos oriundos de uma profissão multidisciplinar. Profissional de administração, vocês sabem também quanto eu, que é um profissional multidisciplinar. Quando nós temos essas realidades dentro da nossa organização, nós precisamos também lidar com a diversidade. Foi falado agora, nós estamos num estado laico, talvez nem todos aqui tenham a fé por Nossa Senhora. Não importa, o importante é respeitar. Esse é o fundamental, respeito. Respeito pelas diferentes cores partidárias, diferentes cores de times de futebol, diferentes escolhas sexuais, diferentes escolhas quaisquer. Porque ninguém é mais ser humano ou menos ser humano porque vota no candidato A ou no candidato B, ou porque torce para o time A ou para o time B, ou porque nasceu com a pele mais escura, mais clara, ou de qualquer outra forma. Isso é uma coisa que nós temos que ter claro dentro das nossas organizações. E não só da boca para fora, mas colocar na prática. Colocar de verdade, por escrito, porque o óbvio deve ser dito. O nosso modelo mental varia de pessoa para pessoa. A gente vê o mundo não como ele é, mas como nós somos. Ora,
Se eu deixar livre dentro da nossa empresa para cada um agir de acordo com a sua própria consciência, nós teremos 600 formas de desenvolver as atividades, dependendo do momento em que se esteja. Então, o que nós vamos fazer? Como é que nós somos capazes de costurar tudo isso de uma forma a trazer resultados melhores, mais adequados, fazer tudo isso que eu estava comentando? Pensando na ética, pensando na moral. Eu não quero ficar trazendo conceitos, mas só para a gente alinhar a diferença de ética e moral, é que a ética é uma escrita daquilo que eu estou trazendo. Eu decido, eu escrevo, está claro para as pessoas. Então, quando a gente está falando de ética empresarial, que afinal de contas é o grande pano de fundo dessa nossa discussão, é exatamente isso. Ética empresarial, ela começa por uma coisa, pelo propósito. Quando eu desenvolvo atividades de consultoria para os meus clientes, muitas vezes eu pergunto para eles, qual é o propósito da tua empresa? E aí eles me dizem, muitos deles, ora, é gerar lucro. Digo, que bacana. Significa então que o teu cliente vai na tua empresa para te dar dinheiro, é isso? Eu vou sair da minha casa e vou na tua empresa para te dar dinheiro? Não. Eu vou lá para resolver um problema, portanto o propósito nunca é dinheiro. É consequência importante, eu não sou maluco, não sou nada diferente de capitalista e também sou empresário. Sim, a empresa tem que dar lucro, mas não é o propósito de uma empresa dar lucro. O propósito de uma empresa tem que ser solucionar um problema, tem que ter um porquê. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui conversando com vocês hoje? Por que em algum momento da minha vida eu entendi que eu deveria participar do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul como conselheiro e depois do Conselho Federal de Administração como conselheiro? Por quê? Porque existe algo por trás, existe um propósito, que no meu caso, humildemente, é tentar transformar positivamente a vida de pessoas e de organizações. Talvez eu consiga, talvez não, mas é o propósito, é uma busca. É como aquela visão que a gente aprende no planejamento estratégico, e assim todas as empresas. Qual é o propósito da nossa empresa? Será que isso não é tão importante assim? É, porque a partir deste propósito, eu consigo, até mesmo dentro de uma empresa familiar que tem uma situação muito complexa. Vocês sabem que mais de 90% das empresas do Brasil são familiares. E dentro das empresas familiares, a gente tem às vezes 2, às vezes 3 gerações onde um fundador criou e existe uma disputa muitas vezes de espaço lá dentro, onde se mistura a propriedade, a família e a empresa. Ora, primeiro ponto de uma ética empresarial é separar esses redondos, esses círculos. Família é uma coisa, propriedade é outra. Gestão é outra. Se eu consigo fazer isso dentro de uma empresa, eu começo a construir uma solução. Eu tenho um propósito que essa família, em muitos casos, comunga e por isso constitui uma empresa, e a partir daí eu consigo desenvolver tudo aquilo que vem depois. Protocolo familiar empresarial. Protocolo de família é um acordo de sócios ampliado para a família, que até mesmo diz o seguinte: quando o fundador não estiver mais conosco, for visitar de perto Nossa Senhora de Nazaré, o que a gente faz? Isso tem que estar escrito. Ou vocês acham que vai ser resolvido depois que a pessoa não está aqui? Isso tem que ser escrito antes. Protocolo de família é algo que faz parte do contexto da ética empresarial. O código de ética, ora, se nós temos 600 pessoas que pensam de um determinado jeito, 600 ideias para solucionar um determinado problema, 600 percepções de mundo, será que todas elas estão exatamente alinhadas com aquilo que a empresa precisa? Ou será que é mais adequado que a empresa indique? Esse é o caminho. Até porque eu posso escolher se eu estou disposto a atuar dentro de uma empresa que tem como código de ética determinados pontos. Eu posso entender que não. O meu propósito, a minha ética, os meus valores estão longe daqueles valores da empresa. Então, eu não vou ficar naquela empresa. Mas também pode acontecer o oposto. Eu percebo os valores, eu percebo o código de ética de uma empresa e, a partir daí, eu digo, eu quero estar lá. Essa empresa me representa, essa empresa faz sentido para mim. O propósito dela, aquilo a que ela está buscando atingir, faz parte do que eu também acredito.
Agora, como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou difundir essa imagem se eu não tenho isso pronto? Então, sim, o código de ética, ele precisa ser desenvolvido. E a partir daí, todas essas questões que a gente conhece como compliance, como políticas, como regras, padrões, tudo isso é consequência. Mas percebam que isso não cai do nada. Isso não cai de alguém que passa um final de semana sem muito sono e começa a escrever coisas ao vento. Não. Isso tem que fazer sentido para, de fato, poder atingir aquele propósito que a empresa desenvolveu. Eu não vou conseguir atingir de verdade o meu propósito, eu não vou conseguir, de fato, gerar resultado para os meus acionistas, para os meus colaboradores e para o meu cliente, se eu não tiver um propósito, se eu não conseguir desenvolver um código de ética verdadeiro, se eu não tiver políticas de compliance que façam com que as coisas aconteçam de verdade. Que separe o que é certo do que é errado dentro daquela empresa. Dessa forma, eu consigo até mesmo diminuir o máximo possível daqueles dilemas éticos. Vocês conhecem já essa história do dilema ético. Temos uma situação como essa. Ela é um pouco mais complicada quando a gente enxerga uma situação onde essa uma pessoa lá do outro lado é uma pessoa muito querida nossa. E aqueles 4 não são desconhecidos. Qual seria a escolha de vocês? Não sei. Mas esse é um dilema ético difícil de se resolver. É impossível solucionar todos os dilemas éticos que existem nas organizações. Mas a gente pode trabalhar para facilitar isso. Diminuir a margem de erro, diminuir as tentações, como foi falado ontem, diminuir a chance das pessoas errarem, propositalmente ou não. O código de ética é capaz de fazer esse tipo de construção. Pensar, punir, porque é necessário punir. Quando não existe punição, as pessoas se sentem livres para errar, errar e errar. Quando existe punição, as pessoas percebem que algo vai acontecer com elas, se elas andarem pelo lado de fora daquele código de ética dentro da organização. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que me convém é lícito? São reflexões que os códigos de ética, códigos de conduta, códigos de compliance dentro das organizações precisam conter. Quais são as linhas limites que existem? Até onde eu posso ir dentro da minha organização? Ou será que a gente vai apenas olhar para a área pública e dizer que todos os problemas do mundo, no ponto de vista ética, estão na área pública? Será que não existem problemas semelhantes na área privada? Será que não existem problemas semelhantes na vida dos cidadãos? Será que a gente não precisa estar todos os dias se redesenhando, se reconstruindo, se repensando? E aí existe talvez o papel mais importante que qualquer um de nós pode exercer dentro de uma organização, que é o papel de líder. A liderança pelo exemplo é o que há de mais fundamental. Aliás, não existe outro tipo de liderança senão pelo exemplo. Porque qualquer um de nós é capaz de ficar bradando em praça pública tudo aquilo que acha que os outros deveriam fazer. Agora, se essa pessoa não fizer o que ela está dizendo que deve ser feito, ou se essa pessoa, caso cometa uma falha, caso transgrida o código de ética, se essa pessoa não for punida, não importa se ela é o CEO, se é o diretor, se é quem for, as pessoas vão olhar e vão dizer, ele pode, eu também posso. A liderança pelo exemplo é aquilo que a gente consegue fazer tá de verdade as pessoas. Então, quando a gente pega uma criança pela mão e leva para o caminho certo, a gente está liderando pelo exemplo. Está com medo? Eu vou contigo. Está com medo? Eu te guio. Não simplesmente vai. Essa faz toda a diferença entre aquilo que é capaz de gerar um resultado ou não. Seja na nossa casa, seja na nossa cidade, e principalmente, e esse é o nosso tema, dentro da nossa empresa. As pequenas coisas,
Não é ser uma polícia interna. Não. É demonstrar que vale a pena fazer o certo. É demonstrar que não, aqui não se aceita aquelas brincadeiras sem graça que há 10 anos eram consideradas engraçadas, sobre cor, sobre peso, sobre origem, sobre opção sexual. Não tem graça. Quando dentro de uma empresa não existe uma política clara, por exemplo, a respeito disso, quando dentro de uma empresa não existe uma política clara de que isso aqui é o dinheiro da empresa, não é teu. Isso aqui é o teu, não é da empresa. Se isso não está claro, como é que eu vou imaginar que as pessoas vão atuar adequadamente, desenvolver adequadamente seu trabalho e, de fato, gerar resultado para as pessoas? Ou seja, ser o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. Vocês gostariam de encontrar alguém igual a vocês? Vocês gostariam de ter um chefe igual a vocês? Se a resposta for não, talvez tenha que repensar algumas coisas. Sim, não é demagogia, é fato, é verdade. Eu tenho orgulho de ser administrador, eu tenho orgulho de ser profissional de administração. Porque tudo aquilo que a gente constrói ao longo da vida tem uma conexão muito direta com a nossa profissão. E no meu caso eu escolhi, lá em 1990, fazer administração. Tudo que veio depois foi consequência disso. Oportunidades, acertos, erros. E hoje eu estou tendo essa felicidade de estar aqui conversando com vocês, porque lá em 1990, no mês de janeiro, eu escolhi fazer vestibular de administração. Como é que eu poderia não ser orgulhoso daquilo que eu mesmo construí e de tudo aquilo que eu ganhei em função disso? Para encerrar essa reflexão inicial, eu quero trazer as palavras de uma pessoa que eu considero profundamente. Já vi algumas falas dele em outras salas no dia de hoje, mas é inevitável que a gente traga grandes personagens da história, que são aquelas pessoas que nos inspiram, são aquelas pessoas que fazem com que a gente perceba, eu tenho muito para melhorar. Gandhi é uma dessas pessoas. Alguém que conseguiu transformar uma nação, a Índia, em uma situação de absoluta subjugação ao domínio inglês, através da não violência, através de um pensamento diferente, através da transformação dia a dia. E ele disse o seguinte: nossas crenças se transformam em pensamentos. Os pensamentos em palavras. As palavras se tornam ações. E estas ações repetidas se tornam hábitos. Estes hábitos formam os nossos valores. E os nossos valores determinam o nosso destino. Muito obrigado. Nesse momento, agradecemos ao administrador Rogério pela sua contribuição. E antes de dar continuidade aos nossos próximos painelistas, a gente gostaria de reforçar que, a partir de agora, a língua, né, será outra que não a nossa, em português. Então, quem ainda não pegou o seu tradutor e precise, ainda está lá à disposição no saguão. De imediato, já damos continuidade convidando a doutora Gaini Maknova para contribuir conosco nessa noite. Professora, seja muito bem-vinda, boa noite. Relembrando que a senhora tem 30 minutos para a sua contribuição. Okay. Do you hear me? Hello? Final. Hello, do you hear me? Sim, sim. I just Ok? let me know if you hear me well. We can hear you okay. Thank you very much. Now I'm going to sharing with my presentation, but I don't know. I'm not sure how can I
sharing this. Give me a second.